Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Peão na quinta é peão do Kasparov. Fala galerinha do xadrez. E aí, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, se preparem que essa partida aqui é sensacional e a história dela também é muito bacana. A partida que aconteceu hoje aí no Superbet Chess, partida pensada no torneio Superbet que faz parte aí do circuito Grand Chess Tour. E a gente tem o Grishuk aqui de branca, jogador russo, contra o Daniel Bogdan, jogador da Romênia que venceu o Maxim Vachier-Lagrave, empatou com o Guiri, né, empatou com o Lenhador. Um grande jogador aqui o Daniel Bogdan e tá fazendo bonito aí nesse torneio. E agora ele encarou aqui o Grishuk. Essa partida é demais, gente, e tem uma história muito bacana. Vamos a ela. Aqui o Grishuk abre com cavalo F3, abertura hatch. Temos D5, D4, cavalo em F6, C4 aqui pelo Grishuk atacando o peão de D5, E6 protegendo, cavalo C3 e aqui C5, Bogdan vai para essa formação semi-tarraxa, aqui os peões em D5 e C5 combatendo os peões em D4 e C4, a C por D5, C por D4 atacando o cavalo, dama por D4 e por D5 e o Daniel Bogdan não foge aqui da luta, jogando com o peão dama isolado, aqui o famoso PDI, né? O peão dama isolado aqui da posição. O Daniel Bogdan não teme jogar com o peão dama isolado aqui. É um sinal já de um grande jogador, né? Dizem que o grande jogador não deve temer o peão dama isolado. Bispo G5 foi jogado pelo Grishuk e agora bispo E7. E nessa posição no lance 8, o Grishuk gasta quase 50 minutos ao seu estilo, né? Ele adora fazer essas coisas. Ele já teve outros torneios que eu mostrei que ele também gastou 1 hora para fazer um lance de abertura. Mas será que o Grishuk já fica vendo a partida inteira e por isso que ele gastou 50 minutos nesse lance? Ou será que faz parte aí todo mundo sabe, o Grishuk é um jogador que se você der 1 minuto para ele, ele joga já bem uma partida, né? É um jogador muito rápido. Então não sei se ele gosta de fazer isso, tipo Anderson Silva, assim, mão nas costas, né? Deixa cair o tempo para mexer com o psicológico do adversário, já que eu jogo bem rápido. Pode ser alguma coisa nessa linha, né? O fato é que o Grishuk gasta aqui 50 minutos para fazer o lance E3, né? Muita gente perguntou se aqui não ganhava um peão, bispo para F6, bispo para F6 está caindo aqui em D5. Cuidado, vamos tentar enxergar o próximo lance. O próximo lance seria bispo por C3 cheque, né? E depois de B por C3 cai a dama aqui em D5. Então cuidado aqui com esse tipo de situação, porque não dá para ganhar um peão, na verdade vai acabar perdendo muito material, né? Tá bom? Então aqui a partida seguiu com E3 pelo Grishuk e agora Roque, ao toque aqui o Daniel Bogdan, depois que o Grishuk gasta 50 minutos aqui no lance 8, ele fala, o que é isso, né? Vou simplesmente dar Roque, vou fazer um lance natural aqui da posição. E a partida segue, bispo E2, cavalo C6, também um lance bastante natural atacando a dama em D3 e agora H6 aqui. Eu ainda comentei, né? Eu tava comentando que nessa posição aqui durante a live, aliás, tô fazendo live aí sobre esse torneio todos os dias aí às 9 horas da manhã. E eu comentei aqui durante a partida, falei que o Bogdan deve seguir com o lance de desenvolvimento, o lance do manual de xadrez aqui, bispo E6, protegendo o peão dama isolado, dando a casa de C8 para a torre. É o lance que manda o manual, né? Ainda tirei sarro, falei, olha, será que ele vai jogar um H6 aqui, né? Um lance esquisito como H6 atacando o bispo. Aí eu ainda brinquei, né? Será que o Karpov diria para jogar H6 ou diria para jogar bispo E6? Aí eu ainda acho, será que o Karpov... Bom, se bem que conhecendo o Karpov, do jeito que ele conhece, talvez ele fale que H6 é importante, porque foi jogado uma posição dessa na década de 60, entre tais jogadores, conhece tudo de xadrez do Karpov, né? Então aqui eu ainda, depois considerei que poderia até ser jogado H6 e eu poderia não estar sabendo que seria... às vezes até melhor do que bispo E6, né? O fato é que um lance ou outro são possíveis e o Bogdan acaba até jogando H6, todo mundo caiu na gargalhada ali na live que acabou sendo esse lance mesmo. Bispo H4 foi jogado e agora bispo E6 protegendo o peão dama isolado, Roque. E aqui dama B6, o Bogdan já feito o desenvolvimento aqui das suas peças menores, o peão dama isolado bastante protegido, segue agora para cima do peão enfraquecido aqui de B2. E o Grishuk como um bom russo aqui, né? Como um bom russo aqui, faz o lance A3 aqui, deixa o peão de B2 e aponta o dedo aqui para a cara do Bogdan e fala Capture Pawn, né? Aqui ele provoca então o Bogdan para capturar o peão aqui em B2, Capture Pawn, e aqui o Bogdan assustado, então não captura aqui o peão, né? Depois desse lance aqui do russo, né? Claro que isso não aconteceu, não pode falar durante uma partida, né? Mas a gente ficou comentando na live aqui que esse é o lance do russo falando Capture Pawn. E aqui não pode, né? Aqui o Bogdan não pode capturar, ele vai perder uma peça, né? Parece que ele até perderia a dama, né? Depois de torre de F em B1, A3
tirou a casa de A3 da dama. O Bogdan ainda poderia jogar um bispo F5 aqui, né? Mas aqui simplesmente torre por B2, bispo por D3 e bispo por D3 já conferiria aqui ao Grichuk uma posição com uma peça a mais, uma posição completamente ganha no lance 16, né? Então aqui o Bogdan não vai aqui, não aceita esse peão e segue simplesmente com torre de F em D8, dando mais uma vez o apoio para o peão isolado. Temos torre de F em D1 e agora cavalo E4, um lance muito interessante aqui do Bogdan, um lance bem corajoso aqui do Bogdan, propondo aqui as trocas, vai continuando com o peão dama isolado. A gente viu também a possibilidade de jogar D4, muitas vezes quando você tem um peão dama isolado, você vai querer avançar esse peão e trocar logo esse peão, né? Aqui D4 seria uma possibilidade, depois de cavalo D4 e D4, parece que as brancas ganhariam peão, mas você pode contra-atacar aqui com torre de A em C8, agora sim ameaçando o capture pawn aqui em B2, depois capturando em C3, né? Então depois de torre de A em B1, torre C4 aqui, é uma continuação bastante complexa, mas as negras têm total condição de capturar o peão de D4 na sequência. Por exemplo, bispo para F6, D5, e aqui torre D4, né, atacando o peão, atacando a dama. Depois de dama C2, bispo por D5 recupera a peça, né? Ah, mas aí torre por D4, dama por D4 e torre D1, ataca a dama, ataca o bispo e tudo. Tudo bem, dá para seguir com dama C5, o cavalo fica cravado. Mas como eu falei, uma continuação bastante complexa. Aqui eles realmente calcularam bastante nessa posição, o Bogdan investiu bastante tempo nessa posição e preferiu não jogar o avanço do peão e seguiu com esse lance aqui, cavalo E4, que também coloca complicação na posição. A partida seguiu agora, né? A troca dos bispos é possível, bispo por E7, cavalo por E7 e aqui cavalo D4 foi a escolha do Grichuk. Ele também tinha a possibilidade aqui de capturar duas vezes em E4 e deixar em B2. O ponto todo é que depois, quando a dama captura em B2, ela tá atacando o bispo, né? Então aqui o Grichuk não quis partir para isso. Ele não quis partir para cavalo por E4, né? Depois de D por E4 e dama por E4 e dama por B2, o Bogdan teria um forte contra-jogo, principalmente porque esse lance vem com o tempo sobre o bispo. Se não fosse isso, ele poderia seguir aqui com torre B, capturar lá em B7 e ficaria melhor aqui para o Grichuk, né? Mas por conta desse lance vir com o tempo sobre o bispo, aqui o Grichuk preferiu não ir para essas linhas e seguiu, portanto, com cavalo D4. Temos cavalo por C3, dama por C3, torre de A em C8, atacando a dama, dama D2 e aqui cavalo F5, Bogdan jogando muito, jogando bonito aqui, passando da fase de abertura, jogando muito bonito aqui o meio jogo contra o Grichuk. Eu falo isso, né? Contra esses super GMs, a pessoa passa por 3 testes, né? Abertura, meio jogo e final. Tem que ir muito, muito, muito preciso nas 3 fases para conseguir ali empatar ou até mesmo tentar uma vitória, né? E aqui o Bogdan tá indo bem aqui na abertura, foi muito bem, tá indo bem no meio jogo. A bispo F3 foi jogado, temos agora a torre C4 pressionando aí a casa de D4, cavalo por F5, bispo por F5 e aqui bispo por D5, o Grichuk fica com um peão a mais, no entanto agora bispo em E6 e a gente tem essa posição aqui bastante interessante, porque o bispo fica cravado, aí se ele sai daí tá caindo a dama, né? Então aqui não vale a pena você querer, por exemplo, jogar um lance como o bispo C4, não foi jogado, por conta de torre por D2 e bispo por C4. E as pretas ficam com um bispo a mais aqui. Uma dama mais ou menos aqui vale por 2 torres. E as pretas teriam aqui um bispo a mais, né? 2 torres em geral é ligeiramente superior até que a dama. Mas aqui o bispo é quem faria a diferença, né? Então aqui bispo E6, um excelente lance do Bogdan. O Grichuk segue agora com E4 e a gente tem mais uma posição crítica aqui na partida, né? O Bogdan ele tem 2 possibilidades aqui. E vale dizer que aqui o Bogdan já estava com pouco tempo no relógio, a gente está no lance 22 aqui, e o Bogdan com pouco tempo no relógio, precisando chegar no lance 40, né? Então aqui ele vai para a decisão correta. Ele tem as 2 possibilidades, ou capturar mesmo e depois tentar ir para cima do peão isolado, que vai ficar um peão enfraquecido, ou jogar a torre por peão, né? E aqui entregar 2 torres pela dama. E o Bogdan prefere não fazer isso, né? Se ele faz aqui, por exemplo, torre por E4, o Grichuk poderia seguir com bispo por E4, torre por dama, e aqui o Bogdan ia ter que jogar esse final com tempo a menos no relógio, e o Grichuk aqui com 2 torres, aqui poderia ter possibilidades talvez melhores de vitória, né? Então, aqui o Bogdan, nessa posição, ele toma a decisão de jogar bispo por D5. A partida segue com E por D5, e aqui vários lances são possíveis, dama D6 também é um lance bem direto, mas o Bogdan prefere jogar com dama B5. Temos H3, torre D6 parando o peão, B4 e agora torre C7, dama em F4, torre de C em D7, aqui o Bogdan coloca todas as forças para cima do peão aqui do Grichuk, ele tá com o peão a menos no momento, precisa recuperar,
Torre de A em C1 jogado pelo Grichuk. Torre D5, dama D5 e agora tá caindo aqui o peão de A7. Dama B8, cheque, rei H7, dama por A7. E com isso o Grichuk continua com um peão a mais aqui nesse final. No entanto, um peão a mais no final com dama e torre no tabuleiro é muito difícil de converter. Vamos ver como segue a partida. Dama D2 atacando a torre. A dama C5 protegendo e agora G6. Temos aqui dama C3 propondo as trocas. Aqui dama em F4, o Bogdan não quer trocar peça. A torre E1 e agora a torre aqui em D2. A torre na sétima, pressão total aqui no ponto de F2. Dama em E3 foi jogado protegendo. E aqui mais uma vez, né? Eu durante a live falei, puxa, aqui o Bogdan tem uma possibilidade muito interessante de trocar realmente aqui as damas. E depois tentar jogar um lance como torre A2. Não foi assim que seguiu na partida. Mas ficaria difícil aqui do Grichuk conseguir converter esse final aqui numa vitória, com apenas um peão a mais aqui, né? Nesse final de torre e peões. Mas o Bogdan aqui segue com dama D6, evitando aí a troca das damas. A partida seguiu com dama em F3 e agora pressionando F7, pressionando B7. Temos aqui dama C7 jogado pelo Bogdan, protegendo tudo. E aqui dama em F6. A torre D6 atacando a dama em E7, torre D7 aqui atacando a dama em E5 e dama D8, pilhando aí a dama e a torre na mesma coluna D. A G6 foi jogado, B6, aqui temos A4 e a torre D4 pelo Bogdan atacando os peões. O Bogdan vai jogando aqui, vai se segurando nesse final contra o Grichuk. Eu fui comentando isso, falei, puxa, como joga esse rapaz de 19 anos aí, o Bogdan, jogador da Romênia. É um menino realmente espetacular, menino que se tornou grande mestre aos 16 anos de idade. A gente tem um prodígio aqui fazendo bonito nesse torneio contra esses Super GMs, né? A partida seguiu agora com torre E4 e aqui torre D1, cheque. A rei H2 e dama em A8. E aqui fica existindo essa tensão na posição. A torre do Grichuk não pode se mover, todo mundo fala não se mexe, né? Se ela sai daí, tá vindo checkmate ou de dama ou de torre, você escolhe checkmate em H1. Então aqui B5 foi jogado e aqui torre F1 agora pelo Bogdan pressionando o peão. E aqui dama D4, né? Aqui tivemos a dama B7 pelo Bogdan. E aqui eu tinha dado uma levantada na live. Acho que fui dar uma espreguiçada, dar uma alongada, né? Tava há muito tempo já sentado. E aqui quando eu voltei eu perdi o fio da posição, perdi o fio da meada. Falei, vamos ver o que o Grichuk vai poder jogar aqui. Será que ele vai jogar torre F4? Vamos analisar a torre F4, aqui a pressão em F7 e tal. E a galera no chat gritando desesperadamente que tinha mate, né? Então se você joga a torre F4 aqui, você leva mate na hora. Então toma cuidado aqui, esse tema continua existindo, né? A torre aqui não pode se mexer. A partida seguiu com dama em E3 e agora o Bogdan faz lance torre A1, né? Coloca a torre aqui distante, continua pressionando o peão. Agora dama D4 foi jogado pelo Grichuk. Vale dizer que aqui eles já estão no lance 46, todo mundo ganhou mais meia hora no relógio. E aqui, pessoal, a partida já tinha muitas horas aqui que já estavam rolando. Há mais de 5 horas rolando aí a partida. E aqui já devia estar todo mundo meio cansado, né? Aqui o Bogdan segue com torre F1, o Grichuk faz dama E3, repetindo o lance. Aqui o Bogdan faz o lance torre A1. E aqui então a gente fica esperando o Grichuk repetir mais uma vez a posição com dama D4. E a gente tem empate aí por repetições. No entanto, nesse momento, o Grichuk, que já repetiu o lance aqui algumas vezes na posição, o Bogdan sentindo que está muito próximo do empate. E o Grichuk faz o lance aqui do russo. G4, no draw, play on. Aqui Grichuk, ele não quer o empate de jeito nenhum, mesmo depois de 5 horas jogando. Repete 2 vezes a posição, você tá crente aqui que ele vai repetir, vai empatar a partida e ele fala no draw. O lance do no draw do russo Grichuk aqui, botou óculos escuros, né? Thug Life ali, Grichuk. Parte pra cima agora com G4. O Bogdan tava crente que iria empatar, né? E aqui vale dizer que o Grichuk foi muito corajoso, porque o Grichuk tá com 0 aqui no relógio. Ele tá jogando só nos acréscimos. Ele faz o lance e ganha 30 segundos. Faz o lance e ganha 30 segundos. Tá só nos acréscimos. E o Bogdan ainda tem tipo 8 minutos. Então o Grichuk aqui, muito valente, surpreende. Porque aqui o tempo dele acabando, o Bogdan falou, ele tá empatando porque ele não vai querer jogar esse final com 0 tempo no relógio, só jogando no acréscimo. Já repetiu a posição 2 vezes. Tava tão próximo do sanduíche, tava tão próximo de levantar ali da mesa e comer alguma coisa, dar uma descansada. E o russo que treina nas águas congelantes,
que treina 3 dias sem comer, jogando xadrez ali, né, submerso na água gelada, segue aqui com... Né, aqui já não é mais xadrez que tá valendo, é resistência física, resistência emocional, resistência de estômago, de tudo valendo aqui nessa partida, depois de 5 horas que eles estão sentados. A partida segue com torre D1 aqui pelo Bogdan, agora dama em F3, o Grichuk vai botando pressão na posição. A torre D4 propondo aqui trocas, né, aqui na verdade expondo aqui a possibilidade de... a dama tá cravada, né? A torre tá cravada, né? Então a torre não pode capturar em D4 se não cai a dama. Então aqui tá propondo trocas, porque a partida segue com torre E3. Mas aqui o Bogdan é o seguinte, se ele capturar em F3, ele pode capturar em A4, mas tá caindo aqui em F7, né? É um pouco perigoso jogar esse final. Então aqui o Bogdan joga com dama C7, cheque, dama G3. E aqui ele faz o lance dama D7, né? Tá querendo capturar o peão de A4, ainda não consegue. Dama B8 foi jogada aqui pelo Grichuk. E aqui, então, já vencido pelo cansaço, Daniel Bogdan faz um lance que é o lance da fome. Aqui ele não captura esse peão, ele come esse peão. O Bogdan, porque ele já tá 5 horas, tá morrendo de fome. Ele tá louco pra igualar a quantidade de material. Ele que tava tão próximo do empate. O russo veio com essa história de no draw. E aqui o Bogdan faz a coisa errada. Come o peão aqui em A4, né? No xadrez a gente não usa o termo come peão, a gente usa o termo captura, mas aqui com fome realmente o Bogdan come aqui o peão, torre por A4, e a gente tem agora dama por B6, e o Bogdan tem uma posição muito difícil de defender no tabuleiro agora o peão passado aqui do Grichuk. A partida seguiu com torre F4, atacando o peão de F2, rei G3 protegendo G5. Aqui torre F3 pelo Grichuk. Torre B4 atacando o peão aqui de B5. Mas agora dama C6 aqui propondo trocas e avançando com o peão. O problema é sempre a pressão aqui em F7. A partida seguiu com dama E6, um lance preciso aqui do Bogdan. A rei G2, rei G8, super protegendo o peão de F7. Dama em A8, cheque, rei H7, dama em F8. E aqui o peão de F7 atacado 2 vezes. O que fazer? O Bogdan faz a defesa correta. Torre aqui em F4. Temos torre por F4, G por F4. E agora dama em A8 aqui pelo Grichuk. Temos H5 aqui pelo Bogdan. Mas depois de dama C6 simplesmente aqui pelo Grichuk. O Bogdan vencido aqui pelo cansaço, vencido pela precisão do Grichuk, pela resistência sobre-humana aqui, sobre-humana do Grichuk, de com 0 tempo no relógio, 5 horas de tabuleiro, mandar ali um lance que repetir 2 vezes a posição e surpreender no terceiro e falar no draw, ali realmente mereceu aqui a vitória. G4 exclama 2, né? O lance que deu o plot twist na cabeça ali do Bogdan. E ali o Bogdan ficou realmente perdido na partida, ficou com fome, comeu o peão de A4 e ficou perdido. E aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui realmente a gente tem uma posição vencedora para as brancas. Um peão passado distante do rei aqui do Bogdan, né? Aqui realmente não tem o que fazer, né? Você vai fazer o quê? Se evitar aqui a troca das damas, tá vindo B6, né? Ninguém para esse peão, não dá para ficar dando perpétuo, nem nada disso. H para o G4, B7, H para o G3, poderia ser uma possível continuação. E esse peão aqui é imparável, né? Tá vindo... Pode tentar postergar aqui, preparar para dar uns cheques e tudo mais, mas uma hora vão acabar os cheques, né? Dama H5 cheque, rei H2, dama G6 cheque, rei aqui F3 talvez, dama D3 cheque. É um pouco chato isso, né? Vai ter que ficar escapando aqui desses cheques aqui. Rei G4 é chato isso, né? Rei G2 aqui, dama G6 cheque. Vai ter que jogar rei F3, né? Rei G4 talvez aqui, acho que não escapa. Vai ter que levar outro cheque aqui, rei G4, dama G6 cheque. É chato, né? Mas uma hora tem que acabar, né? Vamos ver aqui se acaba ou não. Rei por F4, dama D6. Aqui rei E4, aqui que já começa a acabar, né? Dama B4, rei F5 aqui, dama B1 cheque. Rei F4, dama B4 cheque. Isso é muito chato, né? Dama dá cheque demais aqui, mas acho que uma hora vai ter que acabar isso aqui, né? Dama G6 cheque, rei H2. Dama H6 cheque. Aí você cobre com a dama. Uma hora acaba, né? Uma hora tem que acabar aqui os cheques, né? Aqui força aqui a troca das damas e sobra um peão a mais, né? O Bogdan sabe de tudo isso, sabe que não haveria problema nenhum aqui para o Grichuk vencer esse final, apesar do monte de cheques. Aqui é um final vencedor para o Grichuk. E o Bogdan abandona aqui a partida. O Bogdan ficou com fome, comeu o peão de A4. Ele não podia ter capturado aquele peão. No caso, ele comeu mesmo. Vamos lá ver aqui o que aconteceu. Vencido pela resistência aqui o Bogdan, né? Vamos olhar aquela posição onde ele faz o lance torre por A4. Olha só, né? Vamos lá um pouquinho mais para frente. Aqui nessa posição, depois da
evitou as repetições. O Grichuk vai para esse lance dama B8, exclama, né? Deixando capturar em A4. E aqui o Bogdan não poderia nunca ter capturado em A4. Qual que é o ponto todo? Ele não pode ir para um final e deixar as brancas terem um peão passado. O que ele tem que fazer? Tentar aproveitar mais uma vez o tema ali do rei exposto, né? Dama D5 aqui seria o lance que exclama da posição, protegendo em F7 e sempre preparando aqui ataques nessa diagonal. É tudo que o Bogdan tem nessa posição, é só o que ele tem, inclusive nessa posição com peão a menos, né? É sempre a possibilidade de incomodar com isso e faz as brancas recuarem de novo e tudo mais. Então é isso que ele tinha que ter feito aqui, a dama D5 aqui. E aqui não adianta as brancas partirem para um ataque aqui com dama F8, pode seguir simplesmente com torre D1, ameaçando o checkmate. E aqui fica até difícil de defender, teria que jogar a torre aqui para interpor e tentar um perpétuo aqui na posição, né? Então aqui esse seria o recurso do Bogdan, ao invés do lance da fome aqui, de comer o peão com torre por A4, jogar dama D5, deixa a questão material com um peão a mais para o Grichuk, mas faz aqui ataques para cima do rei exposto, né? Vencido pelo cansaço, o Grichuk foi pro G4, lance exclama 2, e a gente tem aqui o relatório, né? O Grichuk foi o mais preciso, 97,3% de precisão contra 96% de precisão pro Bogdan. E o Bogdan, apesar de estar jogando muito o torneio, jogou aqui como um gigante essa partida, realmente 5 horas já ali de tabuleiro. E depois desse golpe psicológico do Grichuk, né? De ter repetido a posição 2 vezes e ter jogado G4. O Bogdan aí não resistiu. Mas é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu like, você vai estar ajudando o canal. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!